Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo dos jovens aqui do canal da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova. Meu nome é André e hoje nós iremos tratar sobre um tema bem legal. Eu vou falar do Pedro, apóstolo e também discípulo de Jesus, e ele é uma pessoa muito interessante. Nós iremos ver bastante coisas sobre ele hoje. Então, eu gostaria que você já se preparasse. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 5 e, porém, antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como foi o ano passado para você? Nós acabamos de começar o ano de 2021, um ano novo, e eu espero que você tenha feito objetivos, metas novas, porque o novo ano que se inicia, uma nova oportunidade, 365 dias para todo mundo, para todas as pessoas. E talvez o ano passado realmente foi um ano muito diferente, né? Quem iria imaginar que nós estaríamos andando de máscara para sair de casa, para fazermos uma compra simples no mercado, para irmos nas casas de amigos, para a empresa, para o trabalho. Tivemos lockdown, tantas coisas que aconteceram no ano passado. Com certeza não faziam parte do nosso planejamento no ano passado. Mas então, o que esse ano tem a ver? O que vai acontecer esse ano? O que Deus tem preparado esse ano para você? E antes de nós começarmos com a leitura, eu gostaria de orar. Querido Deus, muito obrigado porque nós temos aqui mais uma oportunidade para ouvir um pouco mais a Tua Palavra. Abra os nossos corações para que possamos entender o que o Senhor quer passar para a gente e que nós possamos obedecer ao que o Senhor tem a dizer para nós. Que Tu possas tirar tudo aquilo que queria atrapalhar a nossa concentração e que possamos realmente estar focados na Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Vamos lá, começando a leitura em Lucas capítulo 5 e vamos ler do versículo 1 até o 4. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir da palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as suas redes para a pesca. Então talvez você não conheça Pedro. Pedro, ele era um pescador, exatamente. E quando Jesus fez esse pedido para que ele pudesse entrar dentro do barco do Simão Pedro, Pedro tinha trabalhado a noite inteira tentando pescar, porém sem êxito nenhum. Ele não pescou um peixe sequer. E Pedro com certeza já tinha ouvido falar de Jesus já naquela época, porque ele já estava pregando, já tinha feito algumas coisas maravilhosas, e assim, Pedro já sabia de quem que se tratava, provavelmente já até o tinha visto, mas nunca tinha falado com ele pessoalmente. E esse Jesus entrou no barco dele e pediu, ainda terminou de falar com as pessoas, e depois ainda fez um pedido completamente diferente, né? Olha o versículo 4 mais uma vez. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca, né? Então uma coisa muito diferente, completamente diferente da experiência que Pedro tinha, né? E vamos agora ver o que Pedro respondeu, né? Versículo 5. Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Uma característica é de fato que os peixes, eles são de mais fácil acesso de noite. E assim, como eles não tinham pegado nada, eles nem tinham mais esperança de pegar peixes. Mas Jesus fez com que ele fizesse o contrário, né? E vamos continuar a leitura. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso,
prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui também tem um pouquinho parte de história aqui, porque os judeus, eles acreditavam que iria vir um Messias, que iria salvar eles do cativeiro e dos romanos. Para quem não sabe, nessa época os romanos eles estavam dominando completamente toda a área. Então os judeus eles precisavam pagar impostos para os romanos porque eles os dominavam. Então os judeus acreditavam que o Messias iria salvar eles, do povo romano. E então Pedro ainda no começo, mesmo sabendo quem Jesus Cristo era, ainda não acreditava que ele era o Messias. Mas depois, aqui no versículo 8, Simão Pedro ele reconhece que esse Jesus Cristo, ele era o Messias. Ele tinha uma visão muito diferente. Ele acreditava que esse Messias ia, de maneira espetacular, tirar os romanos, e o povo judeu ia dominar novamente. Nós vemos mais para frente que não foi assim. A salvação que Deus planejou foi muito diferente. Mas essa era a visão que Pedro tinha. E quando ele percebe que Jesus Cristo é esse Messias, ele imediatamente o segue. Ele abandona tudo, ele abandona o barco, ele abandona a pescaria e segue a Cristo Jesus. E aqui nós vemos também, o primeiro chamado também de Pedro, que era se tornar pescador de homens, e ele atendeu esse chamado que Jesus Cristo estava o chamando e ele o seguiu. Talvez você tenha pensado neste ano que passou e quando eu falei já no começo, é janeiro. Estamos falando de um recomeço. Por acaso, você abandonou o barco e seguiu em frente? Ou você ainda está preso a uma coisa no passado? Tem alguma coisa em te segurando? O ano já começou. Quais são os seus planos para esse ano? Agora eu já quero pular um pouco mais para frente, Pedro ficou com Jesus durante 3 anos e Jesus ensinou aos seus discípulos durante esses 3 anos coisas maravilhosas. E um amigo meu, Dalmo Júnior, ele fez uma explicação uma vez que eu achei fantástica. Jesus Cristo, certo? Nesses 3 anos que ele explicou, se existisse uma pessoa nesse mundo que tivesse 1/10 da capacidade de ensinar como Jesus fez, ele demoraria 30 anos para transmitir a mesma mensagem. Então, e nós sabemos que 1/10 de Jesus Cristo é impossível para nós humanos. Então, vocês podem perceber que a quantidade de sabedoria e conhecimento que os discípulos tiveram de Jesus Cristo foi incrivelmente grande. Então, foi algo realmente maravilhoso. Não quero focar tanto todo nessa história e eu quero partir para algumas partes mais para frente. Então, eu já vou aqui para a crucificação de Jesus Cristo, onde Pedro, ele fica desesperado. Lembram que eu falei que o Messias, que ele acreditava, ele iria salvar o povo judeu dos romanos. E do nada, 3 anos depois, ele viu que Jesus Cristo foi morto, foi crucificado. E não só isso, o que Pedro fez, Pedro ainda traiu Jesus. Ele mentiu 3 vezes, falando que ele não conhecia a Jesus. E para isso eu quero abrir João capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 17, que é uma das perguntas, que uma moça faz. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Jesus Cristo, Ele respondeu: não sou. Você já percebeu que essa pergunta é feita também hoje em dia? Talvez no seu trabalho, talvez na roda dos seus amigos. Alguém já deve ter perguntado para você: nossa, você realmente acredita em Deus? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em um ser superior? O que você responde? Você realmente acredita? A resposta para essa pergunta
muitas vezes, na verdade, nós nem precisamos responder, sabia? Por quê? Porque o nosso comportamento, ele responde essa pergunta, na verdade. Como que está sendo o seu comportamento? Você tem seguido a Cristo? Se você segue a Cristo, você segue as Escrituras, você segue a Bíblia, o livro de Deus. Se você não acredita em Deus, você não a segue. O mundo, ele faz propaganda e ele fala de coisas que a Bíblia não fala. São pensamentos bem distintos. Então, você realmente acredita em Deus? Você realmente segue a Cristo Jesus? Então eu quero voltar ao Pedro. Pedro estava em uma situação muito complicada. E o que Pedro faz nessa situação? Depois que ele mentiu, né? E depois que ele foi embora, ele chorou amargamente. O que ele fez depois? E eu quero ler o que Pedro fez depois que tudo isso aconteceu. Está em João capítulo 21, eu vou ler rapidamente o versículo 2 e 3. Estavam juntos Simeão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael e Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então, o que Pedro fez depois que tudo aquilo aconteceu com Jesus Cristo? Ele foi pescar. Você não acha estranho isso? Por que ele foi pescar? Jesus chamou ele para fazer alguma coisa, mas depois que ele cometeu um erro, depois que ele percebeu que aconteceu alguma coisa, ele voltou para o que ele era antigamente, pescador. Pedro, eu não acredito que ele esqueceu o chamado que Jesus Cristo fez para ele, mas ele simplesmente se achou indigno de exercer o seu chamado, de exercer a sua função. E a verdade é que a pescaria não era mais o lugar onde Pedro era para estar. E Jesus Cristo, ele mostra isso mais tarde. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Por acaso você também já passou por uma situação semelhante? Você fez uma coisa que você não se orgulha e você se acha indigno de seguir o caminho de Cristo Jesus? Vamos então ver o que tem a continuidade. Vamos ler os versículos 4 até 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Estou lendo João capítulo 21, do 4 ao 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Por acaso você percebeu que essa cena é exatamente, ou melhor, não exatamente, né, mas é extremamente parecida com a cena inicial, quando Jesus chama Pedro pela primeira vez? É exatamente isso. Os discípulos não reconheceram Jesus dessa vez. E ele fala, mais uma vez, no outro dia, lancem a rede novamente. E eles lançam a rede. E o resultado é o quê? Eles pegam peixes, né? A pergunta de Jesus também é muito interessante. No versículo 5, filhos, vocês têm algo para comer? Jesus Cristo sabia que eles não tinham pego nada. Nada. E aí nós vemos, eu vou agora ler o versículo 7 e 8. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E aqui nós vemos o que Pedro fez, foi incrível. Quando ele reconheceu Jesus e viu que Jesus estava lá, pedindo para ele lançar a rede de novo, para ele pegar os peixes, ele percebeu que Jesus estava perto. O que ele fez? Ele colocou a capa, se lançou ao mar e correu para Jesus. Ele foi de encontro ao Senhor, e isso é magnífico. E quando Simão Pedro, junto com os outros discípulos, foram lá para a praia, Jesus estava esperando eles em uma fogueira feita de carvão. E tem uma coisa muito interessante nessa fogueira de carvão. A Bíblia, a tradução para o português, infelizmente, não capta essa informação. Mas a fogueira de carvão está citada apenas
em 3 momentos da Bíblia. Uma vez em Jeremias e 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez é quando Pedro traz Jesus. É uma fogueira de carvão. E a segunda vez é agora. Essa fogueira onde Pedro se encontra novamente com Jesus depois que ele traiu Jesus. Então, com certeza, quando Pedro chegou naquela fogueira de carvão, ele se relembrou do que ele tinha feito pouco tempo atrás e que ele tinha realmente traído a Deus. E isso acontece muitas vezes também em nossas vidas. Quantas vezes nós tentamos voltar para Jesus e do nada aparecem coisas, parece que o pecado é jogado em nós, né? E o pecado, ele pesa, ele tem uma carga muito grande. E muitas vezes nós não temos força suficiente para, parece que, ir para Jesus Cristo. Jesus tinha direito de falar muitas coisas para Simão Pedro, mas o que Jesus fala é incrível. João capítulo 21, versículo 12. Jesus disse, a primeira coisa que Jesus fala quando eles chegaram: venham comer. Na tradução da Alemanha está escrito Kommt Frühstücken, que significa venham tomar café da manhã. Que coisa magnífica! Deus preparou na fogueira o café da manhã para os discípulos. Ele recebeu eles com um banquete. Que coisa maravilhosa! Essa frase não significa apenas venham comer, significa muito mais. Significa venham, se assentem, venham ter comunhão comigo, falem comigo. Esse Deus nosso, esse Deus incrível que sacrificou seu Filho por nós, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele não quer ser um Deus apenas para você pedir coisas. Não, Ele quer ser esse Deus presente, que você fale o tempo todo, como o melhor amigo. Você não fala tudo para o seu melhor amigo? Você não fala tudo? Ah, caramba, hoje o trabalho foi excelente, eu consegui vender minhas coisas. Nossa, hoje foi incrível, eu saí com amigos e jogamos, sei lá, estou inventando aqui, boliche, foi maravilhoso, comunhão top. Mas enfim, o que eu quero dizer, você sempre quer compartilhar as coisas boas e também as coisas ruins com o seu melhor amigo. Por que você não faz com Jesus Cristo? Por que nós esquecemos de falar com Deus? E agora nós vamos voltar para Lucas capítulo 5, 15. Porque agora nós entramos no momento chave dessa história. Em Lucas capítulo 21, Deus faz as 3 perguntas para Simão Pedro. Você me ama? Você me ama? E você me ama? A tradução para o português, ela também não é muito boa. A pergunta que Jesus Cristo faz do amor é um amor ágape, é um amor incondicional, um amor que se entrega. E 2 vezes Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E na 3ª vez, quando Jesus pergunta pela última vez, Pedro, você me ama? Esse amor ágape, Pedro, ele responde de maneira diferente, porque ele percebe o que ele fez. Ele se relembra provavelmente mais uma vez de tudo que ele tem feito. Então ele responde, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele reconhece que ele quer amar a Cristo. Ele quer amar a Deus. Quer amar Jesus. Mas que ele precisa da força do próprio Jesus para fazer isso. Porque nós sozinhos não somos capazes de amar como Jesus ama a gente. E você? Você também ama a Deus? Esse amor incondicional, esse amor ágape, esse amor que se entrega para Deus? Ou somos apenas o famoso cristão domingueiro, que vem talvez 2 vezes ou 1 vez por semana, mesmo para o domingo, fala que cultua a Deus, mas a verdade é que o coração dele não está com Deus, está nos seus próprios pensamentos, nos próprios desejos do próprio coração. Eu não quero ficar enfatizando essas coisas, mas o que eu quero perguntar para você, o que te impede de amar a Cristo? O que te impede de aceitar esse amor incondicional que Deus tem por você?
Eu quero dar rapidamente 4 dicas de como nós podemos melhorar a nossa comunhão com Deus. O primeiro é, tire tempo, coloque Deus como prioridade em sua vida. Sempre, se nós não colocarmos Deus como prioridade, sempre vai aparecer alguma coisa do dia a dia, da nossa rotina, que vai entrar em primeiro lugar, seja nosso trabalho, pode ser inclusive nossa família, amigos, celular. Celular também é uma coisa que a gente geralmente acorda e já está automaticamente dentro dele. Coloque o primeiro momento do dia nas mãos do Senhor. O segundo, procure um lugar adequado. Não adianta você estar no seu escritório cheio do problema do trabalho ou problemas eventuais no dia a dia e você não conseguir se concentrar 100% para Deus. Não estou dizendo que você não consegue fazer isso no trabalho. Não, muito pelo contrário. Também já tive momentos maravilhosos em oração com Deus, na leitura inclusive, no trabalho. Mas aquele momento que você tira só para Deus, você e Deus, ele precisa existir. Porque Deus quer exatamente isso. Esse momento de comunhão com nós. O terceiro ponto, trate Deus como um humano. Como assim como uma pessoa? Como assim como um humano? Ué, você não fala com seu amigo? Por que você não fala do jeito que você fala com seu amigo com Deus? Claro, da maneira respeitosa, ele é um Deus. Mas você pode falar com Deus como se fosse falar com seu melhor amigo. Você pode, não só pode, deve. Deus quer ser esse ser de relacionamento. Ele quer ser esse ser que se comunica com a gente. E quarto e último ponto, esteja em Deus, com Deus. Não adianta você participar de uma igreja sendo que você não consegue se conectar espiritualmente com Deus. Você não consegue se conectar com Deus. Existem tantas pessoas religiosas, mas que não são capazes de se conectar com Deus, porque falta exatamente isso. O tempo, colocar Deus como prioridade, essa conexão, essa comunhão, esse relacionamento incrível com Deus. Sem esse relacionamento com Deus, você não consegue estar com Deus. Não conseguimos estar com Deus sem relacionamento com Ele. Senão nós somos apenas religiosos, como os fariseus eram. Eles tinham conhecimento da Bíblia. Incrível. Os caras sabiam muita coisa, provavelmente muito mais que muita gente aí, inclusive grandes pastores. Mas isso não adianta. Não adianta você ser religioso. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer para a sua vida. Então eu já gostaria de concluir. E eu não sei que tipo de ano você teve nesse ano passado, 2020. Sei que teve muitas complicações por conta da pandemia e muita coisa mudou. Mas o realmente importante é o que você vai fazer agora. O ano acabou de começar. Qual é a sua decisão? O meu conselho é você. Faça um recomeço com Deus. Se você está bem com Deus, ótimo, continue assim. Continue crescendo. Continue aumentando o seu relacionamento com Deus. Mas se você ainda não faz isso, faça. É a melhor coisa que nós podemos ter nessa vida. Esse Deus vivo, esse Deus tão grande, Ele quer se relacionar com a gente. Deus quer o nosso coração completo para que possamos servir a Ele. Para nós honrarmos a grandeza que Ele é. Que nós não sejamos como Pedro, que recuou, que entrou novamente no barco, mesmo que não era o chamado dele mais. Era uma outra coisa. Atenda ao seu chamado. Talvez você nem saiba para onde Deus te chamou. Te desafio a reconhecer esse chamado. O que Deus quer para você esse ano? Se entregue a Ele. Entregue a sua vida, o seu ano de 2021 nas mãos dele. Faça planos. Faça e coloque-as nas mãos de Deus. Deus te convida nesse momento para falar com Ele. E eu gostaria de fazer uma oração para concluir. Querido Deus, muito obrigado porque podemos realmente nos entregar a Ti. Tu és esse Deus único, esse Deus que nos salvou, esse Deus incrivelmente amoroso, que nos ama de uma maneira incondicional. Nenhum pecado impede que o Senhor nos ame. Isso é incrível. Nós não merecemos essa graça, mas o Senhor faz isso do mesmo jeito. Muito obrigado. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor, que nós possamos crescer cada vez mais em Ti. E caso tenha alguém que ainda não se entregou para Ti, ainda não se converteu, que ele possa fazer esse passo
de se entregar a Ti, de se converter, entregar a vida dele nas Tuas mãos, Senhor. Que ele possa crescer e ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está vendo, ouvindo esse vídeo e que possamos cada vez mais nos entregarmos a Ti, Senhor. Essa graça nós não merecemos, mas queremos honrar o Teu nome enquanto nós pudermos aqui na terra. Abençoe esse ano de 2021. Muito obrigado porque nós podemos fazer esse recomeço com o Senhor. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.